Glória a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor então, a Santa e Sagrada Escritura, 2 Pedro, no capítulo 2. Vamos continuar a exposição da carta de 2 Pedro. Já vimos o capítulo 1 inteiro, hoje vamos começar o capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1, 2 e 3. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Glória a Deus. Eu quero dar oportunidade para todos vocês hoje. Vocês escutaram o texto, né? Nós estamos vindo aí de uma série de pregações no capítulo 1. Nós estamos aí entendendo mais sobre o que Deus quer para as nossas vidas. E hoje eu quero dizer para vocês que vai ser pancadaria essa pregação. Nós vamos ouvir muitas verdades que talvez a gente não goste. Então eu quero dar oportunidade para cada um que está aqui. Se quiser ir embora, pode ir. Quero dar oportunidade para você. Se você quiser virar as costas e ir embora, você pode ir. Mas do contrário, se você ficar e ouvir essa palavra, eu garanto que você só vai sair daqui ser enganado de novo, se você quiser. Você só vai sair daqui ser enganado de novo, se você quiser. Nós estamos vindo de uma série de pregações, e essa vai ser a quarta pregação no livro de 2 Pedro. A gente já viu muitas coisas até aqui, mas nós sabemos que o capítulo 2, Pedro deixou exclusivamente para falar dos falsos profetas, exclusivamente para atacá-los, com muita dureza, com muita firmeza e autoridade dada por Deus. Nós vimos que de fato aqui nesta carta é o apóstolo Pedro que se dirige às igrejas, porque ele já começa se apresentando dessa maneira, né? Simão Pedro, os dois nomes que eram mais conhecidos dele, o nome hebraico e o nome grego, assim como já temos introduzido a cada um dos irmãos aqui este conhecimento sobre esta epístola. Sabemos também, já aprendemos que foi por volta do ano 66 a 68 que ele escreve essa carta, visto que era o imperador Nero que estava no comando do Império Romano naquela época, e Nero ele morre então no ano 88 depois de Cristo, né? Então quer dizer que foi um pouco antes que isso. Paulo já tinha morrido quando Pedro escreve esta carta, então nós temos essa ideia que é do ano 66 ao 68, mais ou menos, né? Porque Pedro também ele foi morto nesta perseguição desencadeada pelo imperador Nero contra a igreja, que foi uma perseguição muito sanguinária. A segunda carta do apóstolo Pedro é um pouco diferente da primeira. A primeira ele se propõe a focar no auxílio aos irmãos, né? Os irmãos estavam sendo perseguidos, então o que ele vem falar? Ele vem assim: não, se mantenham firmes, não tem nada novo acontecendo, o cristão ele vai ser perseguido, ele vai passar por provações. Já do contrário, nessa segunda carta ele quer focar nos problemas internos da igreja, ele quer focar ali nesta questão doutrinária da igreja. Esta carta aqui, a segunda carta de Pedro, é um discipulado básico para a igreja. Isso aqui é coisa para criança. O que nós temos aprendido até agora é um discipulado básico para a igreja. Esta carta é muito importante de fato, mas ela vem com o tema central de nos fazer lembrar do que já aprendemos. Então esta carta é para crente, é para cristão. Esta carta aqui foi direcionada para resolver problemas que já estavam começando. E se você ler as cartas do apóstolo Paulo, ele também trata desses mesmos problemas, que eram as heresias que adentravam dentro da igreja, né? A seita do gnosticismo que já estava se formando no primeiro século, que vem tomar forma e corpo com uma maneira doutrinária, realmente com líderes ali e vários seguidores no segundo século, mas que depois no terceiro e quarto século foram destruídos pelos concílios dos bispos da igreja levantado por Deus. De fato,
nós temos visto como a igreja e como Deus tem direcionado todas as coisas para lutar contra isso. Então no capítulo 1 nós vimos um pouco sobre o encorajamento que o apóstolo dá ali sobre você que é um cristão, você que tem de fato esta fé verdadeira. E no capítulo 1 nós vimos esses pontos, dele querer nos lembrar dessas coisas que aprendemos. Na primeira pregação nós vimos o apóstolo falando que nós temos esta mesma fé. Ele diz assim: a fé que nós apóstolos temos, vocês também têm. E quando ele diz assim que recebemos uma fé em comum, a mesma fé, essa palavra recebemos, ela nos diz a respeito a Deus que nos dá esta fé. Ninguém com esforço próprio pode conseguir a fé. Nós vimos também nesse dia que Efésios 2:8 colabora com esta doutrina, A salvação é pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Vimos então que o apóstolo ele cumprimenta a igreja já ali com muitos conhecimentos, sobre o evangelho, da justificação. Aprendemos o que é justificação, a justiça de Cristo, enfatizando que Cristo é Deus, falando que a graça e a paz de Deus ele quer que sejam multiplicadas nas nossas vidas, que Deus também nos deu todas as coisas que precisamos, tanto para a vida quanto para a piedade. Mas como que a graça e a paz é multiplicada, e como que nós temos todas essas coisas para viver uma vida piedosa, reverente, temente a Deus? Através do pleno conhecimento de Deus, através do pleno conhecimento de Cristo. Então quando você lê na sua casa o capítulo 1, eu posso passar para vocês as pregações, porque foram postadas no YouTube, desde a primeira até a terceira, que fazem parte do capítulo 1, as 3 pregações. Quantas vezes o apóstolo Pedro enfatiza o pleno conhecimento de Deus? É óbvio, Se você não conhece, não tem um pleno conhecimento de Deus, você não é cristão. Eu não estou falando ter o conhecimento de toda a teologia, mas um pleno conhecimento de que Jesus é Deus e Ele é o nosso Salvador. O que é santificação? O que é justificação? O que é glorificação? O que Cristo foi fazer na cruz do Calvário? Por que Ele morreu? Para pagar o nosso pecado. Mas por que Ele ressuscitou? Qual que é o significado disso? Qual que é o propósito de Deus com todas essas coisas? Então, nós temos todas as coisas. O cristão tem uma fé recebida por Deus e tem todas as coisas para viver uma vida temente a Deus. Então não tem mais desculpa. Não tenho tempo, não consigo, não faço, não me sobra. Não. Deus já nos deu todas as coisas que precisamos, tanto para a vida quanto para a piedade, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Vimos também nesse dia que é interessante, o apóstolo está falando ali que é diferente você conhecer a Deus e você ter informações sobre Deus. Eu já conversei com inúmeras pessoas que você pergunta assim: você conhece Jesus? Sim, eu conheço. E começa a citar versículo e um monte de coisa. Viu? Eu não estou pedindo quanta informação que você tem sobre Jesus. Eu estou pedindo se você conhece Ele. É óbvio, você é informado de quem Jesus é e depois você começa a ter um relacionamento sobre Ele. Me lembro que nesse dia eu enfatizei a questão: você conhece o Bill Gates? Sim, eu sei, o homem mais rico do mundo. Não estou pedindo que tu sabe sobre ele, estou pedindo se tu conhece com ele, se tu caminha com ele, se tu frequenta a casa dele. É diferente conhecer e ter informações sobre. O apóstolo está nos falando aqui de um conhecimento de quem é Cristo, comunhão, ter contato com Deus, viver uma vida da maneira que Ele quer. É desta maneira que o apóstolo começa a sua carta. Vimos também que nós temos as promessas de salvação, as promessas de um corpo glorificado. Na segunda pregação vimos então sobre o coral da fé. A palavra grega ali, ela dá a ideia de que a fé é o regente desse coral, e nós devemos então, para formar esse coral, acrescentar algumas coisas à fé. Aquele que recebeu a fé de Deus, então aquele que tem a fé verdadeira, que é dom de Deus, ele acrescenta algumas coisas a essa fé, nessa caminhada, que é o processo de santificação que vem através da palavra de Deus, da pregação do Evangelho. Ele diz que nós devemos acrescentar a fé, a virtude, acrescentar a fé ao conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. E nós entendemos cada uma dessas palavras na segunda pregação. Entendemos tudo o que o apóstolo queria nos dizer aqui, sabemos que tem um conhecimento muito profundo. E ele diz que estas características, elas devem existir dentro de nós e elas estão crescendo na vida do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão que tem a fé verdadeira não é aquele que regride, é aquele que continua na caminhada, e essas coisas existem dentro deles porque são dadas por Deus, é dom de Deus, e elas estão em crescimento. Ele diz que desta maneira, então, se nós temos essa fé verdadeira e agimos assim, então nós não seremos improdutíveis. A palavra ali, o significado da palavra grega é inúteis, infrutíferos. É alguém que é inútil, que está dentro da igreja, que acha que faz parte da igreja, acha que tem a fé verdadeira, mas essas coisas não estão dentro dele e não estão crescendo.
Então ele é alguém improdutivo. E ele continua dizendo que é alguém que é cego, que só vê o que está na frente dos seus olhos. Na terceira pregação, o apóstolo Pedro já repetiu várias vezes o pleno conhecimento de Deus, e agora na terceira pregação ele começa a repetir outra coisa. Lembrem-se do que vocês aprenderam, lembrem-se da doutrina dos apóstolos, lembrem-se do que foi pregado a vocês. Lá no capítulo 3 ele cita até o apóstolo Paulo, dizendo que o apóstolo Paulo, ele ensina coisas ali, ele escreveu coisas complicadas, mas não complicadas para a igreja, complicadas para homens ignorantes que distorcem a palavra. Porque nós já temos o pleno conhecimento de Deus. Então quando nós estudamos a palavra, Deus vai nos revelando, nós vamos aprendendo o contexto da época, fazendo de fato esse trabalho cristão que é de conhecer a palavra do nosso Deus e viver da maneira que Ele quer. Ele continua dizendo também na terceira pregação, nós vimos ali do versículo 12 ao 21 do capítulo 1, dizendo que isso que foi pregado, isso que ele está falando sobre Jesus, não é fábulas, não são fábulas. Ele diz aqui, não são fábulas engenhosamente inventadas por homens. E você vai entender o porquê que ele falava isso no capítulo 1, agora no capítulo 2, que ele já está atacando as falsas doutrinas, falsos mestres, os falsos profetas. Já desde o começo do capítulo 1, ele já está estabelecendo a doutrina cristã, dizendo, lembrem-se disso. E ele diz assim, enquanto eu estiver vivo, eu vou me empenhar para que vocês se lembrem destas coisas que aprenderam. Mas até depois da minha morte, eu quero que vocês continuem se lembrando. Então a pregação de domingo passado eu fiz de propósito repetir muitas coisas. E veja, a repetição é um método de ensino. Na escola mesmo os professores repetem, porque é um método didático. Então se você não gosta de repetição, provavelmente é uma pessoa que não gosta de estudo, porque já no capítulo 1, muitas vezes, pleno conhecimento de Deus, muitas vezes lembrem-se do que vocês aprenderam. Ele repete, em um capítulo só, ele repete muitas vezes as mesmas doutrinas, os mesmos deveres da igreja. E ele fala aqui também que o que ele está falando não são fábulas, porque eles foram testemunhas, eles viram e ouviram estas coisas. Pedro esteve com Jesus e viu e ouviu, e ele fala assim que ele ouviu a voz do céu quando disse, direcionada a Jesus, este é o meu filho amado de quem eu me agrado, me compraz, em algumas traduções. Ele diz que viu Jesus transfigurando, mudando, e ele está falando lá do Monte Santo. Ele diz no capítulo 1 que é o Monte da Transfiguração, que Jesus tomou para si Pedro, Tiago e João e levou. Então ele está falando assim, eu vi e eu ouvi estas coisas, eu não estou inventando, não são coisas da minha mente. E ainda no capítulo 1 vimos que então Deus se revelou através de Jesus, e ele continua dizendo que Deus também se revelou através dos profetas que foram impulsionados pelo Espírito Santo. E agora no capítulo 2 vamos ver ele falando um pouco do contrário. No capítulo 1 nós vimos que estamos seguros, salvos, que nós recebemos essa fé, mas que quem tem a fé verdadeira está em crescimento espiritual. Não, eu tenho a fé verdadeira, sim, eu creio, mas eu vivo uma vida que não condiz com o Evangelho. Não, você não tem fé nenhuma. Isso é mentira. Você não tem a fé verdadeira, você não vive como condiz alguém que tem a fé verdadeira, que foi salvo pela graça. E agora ele vai atacar exatamente esse tipo de pessoa, esse tipo de falso líder, falso professor, que introduz doutrinas destruidoras dentro da igreja. E hoje em 3 versículos nós vamos aprender um pouco mais sobre estas coisas. Por isso o título da pregação de hoje, depois dessa introdução, para que vocês entendam um pouco mais para onde nós estamos indo e de onde nós viemos, é Agentes Infiltrados de Satanás. Esse é o título da pregação. E hoje você que está com a sua Bíblia aberta vai poder estar vendo comigo, ponto a ponto de cada versículo. Por isso eu clamo à igreja, sigam comigo aí do capítulo 1 em diante, do capítulo 2 em diante, versículo 1, que nós vamos ver frase a frase desse versículo, que é um versículo grande que contém muito conhecimento. Amém? Glória a Deus. Diz assim a primeira frase do versículo 1 de 2 Pedro capítulo 2: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. E é interessante que você entenda, e hoje, nesta noite, eu vou citar vários textos, vários versículos do Novo Testamento e alguns do Velho Testamento, para que vocês vejam que o que Pedro está falando aqui não é nada novo. Era algo que a igreja já lutava contra, e nós devemos identificar nos dias de hoje se essas pessoas existem. Porque ele está falando aqui já no começo, e a Almeida Corrigida Fiel, ela dá uma ideia um pouco melhor do começo desse versículo. Ela diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas. E quando dá essa continuidade, e também, ele está falando assim, e também é a continuação de algo que ele já vinha falando. O que ele vinha falando?
No final do capítulo 1 ele diz assim: homens guiados por Deus, profetas de Deus, falaram impelidos, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Eles não falaram coisas da mente deles, do coração deles, da interpretação deles, não foi da interpretação pessoal deles. Então ele deixou claro: há profetas verdadeiros, mas que esses homens não interpretam como querem, não vivem como querem, não seguem como querem e não criam falsas doutrinas, ou não criam novas doutrinas, vamos dizer assim. E agora ele começa a dizer: e também como tiveram verdadeiros profetas, e também como tiveram homens impelidos pelo Espírito Santo, impulsionados, direcionados pelo Espírito Santo, e também como no passado houve verdadeiros, agora, assim como no passado tiveram falsos, agora entre vocês também vão ter os falsos. Veja que hoje existem homens que pregam o Evangelho direcionados por Deus, segundo a palavra de Deus, mas também há os discípulos dos falsos profetas que surgiram no passado. Ele está se dizendo diretamente do Velho Testamento, né? Então nós vamos ver um pouco como eram esses profetas, falsos profetas do Velho Testamento, o que a Bíblia nos diz e o que a Bíblia nos diz sobre os falsos profetas de hoje em dia, que vocês vão ver que eles são de fato os filhotes, eles são filhos espirituais desses falsos profetas. Você pode acompanhar no projetor Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 ao 5, para que a gente veja como eram os falsos profetas do Velho Testamento e como identificá-los. Deuteronômio capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Glória a Deus ou não? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, Deuteronômio 13, 1 ao 5. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, ele lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, falando aqui de curas, milagres, algo miraculoso, né? Ele continua dizendo: esse é o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los. Não deem ouvidos a essas palavras. Aquele profeta ou sonhador, daquele profeta ou sonhador, o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, contra o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho do Senhor, o seu Deus lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Ele está deixando bem claro aqui: vai vir homens que vão fazer milagres, que vão, ou melhor, veio homens, né? Tiveram homens no Velho Testamento que vão fazer milagres, vão fazer ali coisas miraculosas, né, no meio do povo, mas vão dizer assim: não, viu? Tem outras coisas que a gente pode seguir, tem outros pontos de contato da fé. Não é só Jesus que é o ponto de contato, não é só Deus, tem outras coisas aqui que nós podemos tocar, que nós podemos fazer para também ter fé em Deus. Deus nos cura através disso, Deus nos cura através daquilo, Deus nos faz tais coisas. Vamos adorar outras coisas que não é somente a Deus. Não é Deus que cura, é a tal coisa que cura. Não é Jesus que salva. Não, para ser salvo você tem que fazer alguma coisa. Não é o que Cristo fez na cruz, não é o suficiente. Mesmo que Jesus falou que é impossível o homem se salvar. Não, mas você tem que ajudar Cristo a te salvar. Não, Jesus é o Salvador, mas você tem que fazer alguma coisa. O mas já veio do diabo. O mas já veio do diabo. E sinais e prodígios, e é Deus provando. E hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Deuteronômio ainda no capítulo 18, ou melhor, mais à frente no capítulo 18, do versículo 18 ao 22, fala um pouco mais sobre esses falsos. Diz assim: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dará tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas se vocês perguntarem a si mesmo: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Ele vai dar a resposta agora. Se o profeta proclamar em nome do Senhor, não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou
com presunção, não tenham medo dele. E nos dois casos, o que é para fazer com o profeta? O que deveria ser feito no Velho Testamento? A gente sabe que hoje não é mais assim para nós, né? Hoje é muito pior, hoje Deus manda direto para o inferno. Antes era matava a pedrada, né? Agora Deus já manda direto para o inferno. Como que tinha que fazer com esse cara aqui? Era para matar, eliminar do meio do povo. Viu? Se essa lei do Velho Testamento valesse no Brasil, nos dias de hoje, muita mega igreja não existia mais. Muita mega igreja não existia mais. Falou? Não cumpriu. Sabe por que Deus não cumpriu? Porque você é pecador. Deus não, sabe por quê? Porque falta de fé. É isso que o texto está falando aqui? Se o profeta dizer e não se cumprir, pode ser que você não teve fé. Se o profeta falar e não se cumprir, pode ser que é porque você caiu em pecado. É isso que o texto está falando aqui? Não. Se não se cumprir, passa o rodo nesse cara. O chamarota que esse cara é um ladrão. Esse cara aí está extorquindo a igreja. Não, mas hoje há profetas que falam qualquer coisa. Não cumpriu, joga a culpa nas costas da igreja. Não, Deus não errou, nem eu. Tu é o problema. Não é isso que a Bíblia diz sobre profetas do Senhor. E Jeremias, capítulo 23, versículo 16 ao 17, diz assim: Jeremias 23, 16 ao 17: Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E todos os que seguem a abominação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Não, irmão, você não vai sofrer. Não é isso que muitos falsos pastores falam hoje em dia? Não, Deus é o dono do ouro da prata, então Ele vai te dar todas as coisas que você precisa. Ele vai te dar do bom e do melhor. Não, Deus é obrigado a seguir o que você quer. Deus é obrigado a fazer os desejos do teu coração. Eles não falam com essas palavras, eles falam um pouquinho mais bonito, né, para persuadir as pessoas. Não decreta em nome de Jesus que vai ser feito. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Deus só faz o que Ele quer. E que Ele só escuta a oração que for segundo a vontade dEle. Senão Ele não escuta, senão Ele não faz. Não, mas eles dizem: não, decreta, determina. Deus vai fazer. Deus é o teu servo. Você que é o Senhor, você que está no trono. Olha os profetas do Velho Testamento falando aí o que o povo quer ouvir. Não, vocês vão viver em paz, vocês vão viver bem. Não, perseguição não, fica tranquilo. Não vai ter. Mas tiveram esses caras no passado e agora vai ter no futuro. Olha só o que o texto ali continua. No versículo 1, a segunda frase do versículo 1 de 2 Pedro no capítulo 2. Diz assim, você que está com a Bíblia aberta, pode acompanhar comigo. Que cada frase que nós lermos dos versículos que nós vimos de 2 Pedro, nós vamos linkar outros textos para ver se é de fato o que o apóstolo está falando. Diz assim a segunda frase: como também surgirão entre vocês falsos mestres. Ou seja, surgiram no passado falsos profetas. Agora ele diz, vai surgir falsos professores. Vão ensinar falsas doutrinas. E o gnosticismo, já no primeiro século que estava se formando ali, ele introduzia falsas doutrinas. Eles diziam que nós estamos num nível espiritual superior que vocês. Não é assim que todo falso profeta, que falso pastor fala? Não, Deus está me revelando coisas que é porque eu estou num nível superior. Não é isso que eles falam, né? Mas é isso que eles, nas entrelinhas ali a gente entende, viu? Deus não se revela para o homem comum, é para mim. Não, tem 2000 anos de história da igreja para a gente estudar. Não, mas Deus está direcionando coisas para mim falar agora para vocês. Estou falando de doutrina, bíblica. Não, isso foi, mas para aquele tempo. Era para a igreja daquele tempo. Para nós hoje Deus está me direcionando coisas para falar para vocês, para que vocês façam. Não, a igreja não fez, 2000 anos a igreja não fez. Não, mas Deus me direcionou para fazer hoje isso aqui. Falsos profetas, falsos professores. Os gnósticos, eles diziam que tinham um conhecimento superior, um nível espiritual maior que os outros. Não existe isso de nível espiritual. Existem pessoas que têm mais e menos comunhão com Deus. Quem é espiritual, quem não é espiritual, simples assim. A Bíblia não deixa vírgulas, a Bíblia não deixa meio termo, ou é ou não é. Ou você é filho das trevas, ou você é filho da luz. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Vocês não escutam o que eu falo, porque não são minhas ovelhas. Jesus deixou claro. Então surgiram no passado e vão surgir hoje em dia. Então vamos aprender como identificar quem são esses caras e o que eles fazem. O texto continua dizendo ainda ali no versículo 1 do capítulo 2 de 2 Pedro. Ele diz assim: estes falsos profetas, estes que são filhos espirituais daqueles que vieram no passado, diz assim: estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Olha só que interessante.
Eles vão introduzir, a palavra grega, introduzir secretamente, a tradução ficou melhor colocando dá para entender melhor desta maneira. Mas no grego é uma palavra só. E essas duas palavras, ela quer dizer a mesma coisa, é alguém que se infiltra secretamente. É um infiltrado, é um agente infiltrado, é exatamente isso. É um agente infiltrado, é um agente infiltrado de Satanás. Ele está adentrando dentro da igreja. Você sabe, você deve assistir alguns filmes, você deve assistir algumas séries, você sabe ali que os policiais, eles vão lá, e eu morei na favela em Floripa e eu presenciei isso. Eu era bandido antes da minha conversão, antes de Deus me resgatar. Não persegui a igreja que nem o apóstolo Paulo, mas lutava também contra. Aí eu estava na favela e policiais, todo tatuado, cabelo comprido, brinco, piercing, todas as correntes de prata, relojão, vem lá comprar droga e prende o cara. Um amigo meu foi preso assim, vendendo droga para 2 policiais disfarçados. Ou seja, eles entram, olha só, se você pegar isso você vai entender o texto. Eles adentram dentro da igreja, eles falam a mesma linguagem. Eles se portam como um crente, como um cristão. Eles sabem como manipular a palavra, eles conhecem a palavra. Você se lembra que Satanás, quando na tentação, ele usou a palavra contra Jesus, distorcendo, isolando versículos e textos. Esses infiltrados de Satanás, eles fazem a mesma coisa que o pai deles fazem. Eles se infiltram dentro da igreja, se infiltram no meio do povo de Deus e começam a introduzir doutrinas destruidoras. E isso é de maneira secreta. A igreja não se dá conta, porque ele não vem e diz assim, eu creio nisso, nisso e naquilo. Não, ele vem ali, não, mas não era assim, não, é assim. E começa a dividir a igreja. E logo abre uma igreja nova, baseada naquela doutrina. E daí o que acontece? Essas igrejas, as mega igrejas dos falsos profetas aqui do Brasil, elas não se juntam com ninguém. Elas não se juntam entre elas e não se juntam com ninguém. A igreja de Cristo, Paulo envia as cartas às igrejas que estão na região da Galácia. Igrejas de Cristo que viviam juntos, que se comunicavam. Não, essas igrejas se isolam. A seita sempre se isola. Eles são superiores, são melhores, estão num nível espiritual maior. Não, aqui, os outros que não nos aceitam, nós estamos certos. Megas igrejas. Olha só, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao 15, você pode acompanhar no projetor. Diz assim: quando Paulo estava lutando contra homens que já naquela época se diziam apóstolos, não existem mais apóstolos, existiram só aqueles que Jesus escolheu, mas naquela época já tinha homens que se diziam apóstolos. Olha o que Paulo fala deles. 2 Coríntios 11, 13 ao 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Fingem-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de um anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que suas ações merecem. Fácil de entender, né? Falsos professores, falsos líderes adentrando dentro da igreja, ensinando coisas erradas, coisas que não são do Evangelho de Cristo. Não, sim, é Cristo, mas tem que se circuncidar. É Cristo sim, mas tem que voltar ao sacrifício do Velho Testamento. É Cristo sim, mas precisa da pulseirinha da cura. É Cristo sim, mas você precisa ser dizimista fiel. Sim, é Cristo. É Cristo mais demoníaco. Não é de se admirar, porque eles fazem a mesma coisa que o pai deles faz. Satanás se disfarça do anjo de luz. Satanás não é um anjo de luz. Não é um anjo de luz. O texto é claro, se disfarça de um anjo de luz. Assim como seus agentes infiltrados no meio da igreja se disfarçam de cristãos para introduzir doutrina de heresias destruidoras dentro da igreja. 1 Timóteo no capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim, olha só, que interessante. Olha só, exatamente, são filhos de Satanás, não tem outra palavra. 1 Timóteo 4, versículo 1 ao 2 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Ensino de demônios, doutrinas enganosas de homens que se dizem cristãos, que se dizem de Deus, que adentram dentro da igreja infiltrados de Satanás. 2 Timóteo no capítulo 3, vocês vão ver agora as características, porque às vezes a gente acha assim, não, Satanás, quando ele se revela a uma pessoa, quando ele vem com o diabão, sabe aquele diabão que a igreja católica pintou lá, vermelho, com chifre? Não, a Bíblia diz que ele se disfarça de anjo de luz. É essa maneira que ele vem. E já desde o jardim, até ontem eu estava conversando com os irmãos, desde o jardim, Satanás ele não vem dizendo para você, vai lá e mata aquela pessoa.
Não, ele vem dizendo para você fazer o que você quer. O que ele fez com Eva e com Adão? Deus falou para não comer, né? Mas será que não é para comer? Não. O que você acha? Pois é. Não, vai lá e come. Faz o que o teu coração manda. Não, vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Vai lá, segue, faz o que te faz feliz. Deus, ele quer que você seja feliz, então faz o que te faz feliz. Homens que se introduzem dentro da igreja com falsas doutrinas, eles têm aparência de cristãos. E o texto de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 ao 9, diz exatamente isso. Nós vamos lendo e parando para entender. Diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha só o que o versículo seguinte vai dizer: quem são esses caras? Não, esse cara deve ser o que está na bodega lá fora. Satanista, são satanistas. Olha aqui o que o texto está falando. É um cara, é um demônio aqui. Egoísta, avarento, presunçoso, não ama a família, não respeita a Deus. São amigos do prazeres. Mas olha só, a gente muitas vezes olha lá para fora, né? Não, esses homens são os que estão aqui dentro. O texto continua dizendo assim, no versículo 5 de 2 Timóteo 3: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se destes também. Quando a palavra piedade é usada aqui, o original grego, o significado dela é assim, piedade significa alguém que é reverente a Deus, alguém que é obediente a Deus, alguém que segue os mandamentos do Senhor. Então o que o texto está falando aqui? Alguém que tem a aparência de obediência a Deus, alguém que aparenta servir a Deus. Não, esse homem é muito sábio, meu Deus do céu, olha como que é doce as palavras dele. Olha só, ele não confronta o pecado, não, é a bênção, é o dia da cura, é o dia da prosperidade, é o dia disso, é o dia daquilo. Não é o dia do negue-se a si mesmo, não é o dia do tome sua cruz e me siga. Não é o dia de orar porque vão vir tribulações, não. Deus, eles confundem salvação com proteção. Deus nos salvou, proteção é outra coisa. Ele disse: no mundo tereis aflições, disse que nós seríamos perseguidos. Estuda a história da igreja, hoje no mundo, os cristãos sendo mortos na China, no Oriente Médio, e você no Brasil, escutando os líderes que falam que você vai ter tudo o que você precisa. Não, que Deus não vai te deixar faltar nada. Salvação não é o mesmo que proteção. Falsos líderes, falsos doutores que há dentro da igreja, eles têm aparência de piedade, eles aparentam ter piedade, eles aparentam ser reverente a Deus. Você olha para o cara, não, olha a roupa que ele se veste. Foi o que aconteceu, olha João Batista. João Batista veio do deserto, profeta do Senhor, vestido de roupa de camelo, ninguém deu ouvido para ele. Não, esse cara aí, vão matar ele. Tanto que a cabeça foi parar na bandeja, né? Não foi isso que aconteceu? Não, quem é verdadeiro são os sacerdotes lá do templo. São os sacerdotes lá do templo. Jesus xingava os caras e falou que João Batista era o maior dentre os homens. Como é que pode essas coisas? Para confundir a cabeça, né? É para confundir a cabeça. E olha só, o texto continua dizendo ainda, desses mesmos caras, diz assim, do versículo 6 ao 7, e são estes que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só, são mulheres fracas na fé, que elas tentam aprender, tentam conhecer o Evangelho, estão sempre aprendendo, está sempre ali no contato com a palavra de Deus, buscando aprender, mas nunca consegue chegar ao conhecimento da verdade. E esses mestres identificam essas pessoas, e é esses que eles entram na mente, introduzindo todo tipo de falsas doutrinas, heresias. Eles têm aparência de piedade, você olha para o cara, não, olha só, esse é um homem de Deus, é um homem muito piedoso, você defende essas pessoas, olha só como ele é uma pessoa piedosa. Não toque no ungido do Senhor, como muitos dizem aí fora. Outra mentira. O texto continua dizendo, no versículo 8 e 9, como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente. Janes e Jambres aqui não tem na Bíblia, nem no Novo nem no Velho Testamento, mas eles são os dois magos de Faraó, que eles se levantam contra Moisés. Quando Moisés vai lá e coloca
o cajado no chão vira uma serpente, eles também fazem de alguma maneira mágica ou de algum ilusionismo, eles usam para também fazer os mesmos milagres. A tradição judaica diz que o nome deles eram esses. Então o apóstolo, sendo judeu, conhecendo a tradição judaica, o apóstolo Paulo, ele coloca o nome dos dois, mas não tem esses nomes no Velho Testamento. Mas assim como eles o homem de Deus vai lá e faz, o falso também vai lá e faz. Vai lá, não. E daí, por que as pessoas acreditam neles? Por causa dos milagres. Não, agora que o homem fez um milagre, não, é de Deus. Se fez um milagre, é de Deus. Vai lá na macumba, vai lá na Umbanda, também tem milagre lá. Também tem cura lá. E aí é de Deus? Só porque faz milagre é de Deus? Só porque tem cura é de Deus? Só porque tem revelação é de Deus? Vocês não leram como eram os profetas do Velho Testamento, os falsos profetas do Velho Testamento? Leia a Bíblia inteira, está cheia deles. Se você não identifica hoje esses caras, é porque tu não quer. É porque você é ignorante. É porque você não quer abrir os olhos. Jesus falou, através do nosso irmão, o apóstolo Pedro, que nós já temos. O verdadeiro cristão tem o conhecimento da verdade. Talvez hoje você vai obter esse conhecimento. O que acontece aqui é que heresias é usado nesse texto, esses falsos se introduzem dentro da igreja, introduzindo doutrinas, heresias. O original aqui, o grego dá a ideia assim, que eles causam divisão na igreja. Muitas instituições hoje existem por causa de uma divisão, por causa de uma briga. O pastor brigou com outro pastor e abriu uma igreja nova. Viu? O reino de Deus não se divide, o reino de Deus se multiplica. Não, Deus está me levantando como pastor. O cara, 2 pastores dentro da igreja, Deus está me levantando aqui, para plantar outra igreja, começar outro ministério, irmão. Deus te abençoe, é isso mesmo. Vamos orar aqui, vamos ter comunhão, vamos seguir juntos. Levam umas caixas de som aí para vocês começarem o trabalho. Não, eles brigam, abrem outras igrejas e são de Deus. Como assim, gente? Me explica como que isso pode acontecer. Divisão no corpo de Cristo. Por acaso o corpo de Cristo é deformado? Um braço vai e se rasga e vai para um lado conforme a sua vontade. Como eu tenho citado aqui, a mãozinha da família Adams, ela vive como ela quer. É uma mão, deveria estar ligada ao corpo, mas não está. Ela anda sozinha como quer. Por acaso o corpo de Cristo é espedaçado? Uma igreja é o corpo de Cristo, é a representação do corpo de Cristo. Daí 2 brigam e um vai para cada lado e abre uma igreja nova. Ele partir o corpo de Cristo. Quem que ficou com as pernas e quem que ficou com os braços? O corpo de Cristo, a igreja cresce se multiplicando, não se dividindo. Meu Deus do céu, se vocês não conseguem ver isso na Bíblia, que Bíblia que vocês estão lendo na casa de vocês? Por isso que eu entendo quando Jesus entra no templo com o chicote e derruba tudo aquilo lá. Porque se Deus, com uma ira santa, se levanta contra essas pessoas que faziam negócio, enganando o povo de Deus. E o que os apóstolos olharam para Jesus e entenderam? Se lembraram de Salmos. O zelo pela tua casa me domina, me preenche. É o zelo pelas coisas de Deus. Não, mas era Jesus, os apóstolos que lutavam contra essas heresias. João Batista, eles que eram os loucos, os perturbadores de Israel. Não, esses homens são homens da paz. O povo olha para ele, olha como é um homem piedoso, olha como são homens piedosos. Não. Vamos repartir, a igreja briga com um, abre outra igreja, briga com o outro, abre outra igreja, briga com o outro e abre outra igreja. E vão brigando e abrindo igreja, mas são tudo a mesma coisa. Tudo farinha do mesmo saco. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 19, diz assim: pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são os aprovados. O apóstolo Paulo diz, é importante que isso aconteça. É importante que haja divisão entre vocês. Mas para quê? Para que os que são de verdade, os que são cristãos verdadeiros, que têm fé verdadeira, sejam vistos. E os que ficam causando divisão, então esses daí vão ser vistos também falsos. Falsos. Por si só eles já dizem quem eles são. Até importa que haja facções, divergências, divisões. Mas para que fique claro quem são os verdadeiros. A quarta parte do versículo 1 ainda, veja que versículo complexo, e teria muitas mais coisas para falar, aqui é só um resumo do que ele está dizendo aqui, e linkando outros versículos para corroborar com o que o apóstolo está fazendo aqui, para que a gente identifique esses caras nos dias de hoje. Diz assim ainda no versículo 1, chegando a negar o soberano que os resgatou. E aqui nesse texto eu preciso fazer um parênteses para explicar algo aqui. Porque muitas traduções, e principalmente a linguagem de hoje, dá a ideia de que eles estão negando o Senhor que os salvou. Mas a palavra aqui não é isso. Não está falando de alguém, de negar alguém que é salvo, negando o Senhor que o salvou.
Porque vocês já viram que são falsos que se introduziram dentro da igreja. Eles fingem ser salvos. A ideia aqui não é de alguém que perde a salvação ou está rejeitando a salvação. É alguém que já é condenado. É alguém que está se infiltrando dentro da igreja. Então, quando você entender o princípio de que não é um cristão, de que é um falso, que é um agente secreto que está se infiltrando ali, introduzindo heresias destruidoras, negando o Senhor, você já consegue entender esse texto aqui, que ele não pode estar dizendo de perda de salvação. Mas então, esse texto aqui, ele está fazendo contraste com o texto do começo ali, ou melhor, ele está fazendo contraste com os profetas do capítulo 1. E ele está explicando os profetas, falsos profetas do capítulo 2. O que acontecia com o gnosticismo na época, ele dizia assim, que Jesus Cristo, ele é um Senhor, mas não é o único Senhor. Então o apóstolo Pedro está diretamente lutando contra esses caras. Não, Cristo é o Senhor, que é o que eu já tinha falado de antes. Cristo é o Senhor, não, mas tem mais coisas que você tem que fazer para ser salvo. Ou Cristo te salva, ou mais nada te salva. Não, mas eles diziam que não, tinham vários senhores. E eles tinham ali os anjos. Você vai ver o falso profeta sempre clamando a anjos ali. Não, o anjo vai guiar, o anjo está me revelando, o anjo trouxe a mensagem, o anjo isso, Deus levanta anjos aqui agora. Geralmente o falso profeta ele vai estar falando esse tipo de coisa. E Colossenses no capítulo 2, versículo 9 ao 10, Paulo também lutando contra essas ideias. Ele diz que Jesus tem a plenitude de Deus toda em Jesus. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Colossenses 2, 9 e 10 diz assim: pois em Cristo habita corporealmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Já recebemos esta plenitude, já recebemos esta vida. Não, pastor, não, o cara pode estar ali dentro da igreja, ser alguém que Deus salvou e ele se desviar. Eu não acredito nisso. E eu vou dizer para vocês que não é nenhuma doutrina nem bíblica de alguém que perde a salvação. Porque a salvação não pertence a nós. Como é que eu vou perder algo que não é meu? É algo que é de Deus. Não, mas eu vou citar poucos versículos só do Novo Testamento. Eu nem vou citar os versículos do Velho Testamento. E depois você se questione na sua mente aí se Deus é irresponsável para perder alguém, para que alguém perca algo que não é dele. A salvação pertence a Deus. E Deus nos deu pela graça, por meio da fé. E é dom dele. E Romanos diz que Deus não revoga os dons. Deus não pega de volta os dons. Não, mas o cara estava ali na igreja e chorava, e gritava, e pulava, e daqui a pouco saiu. Perdeu a salvação. E daqui a pouco se converteu, ganhou a salvação. E daqui a pouco pegou, perdeu a salvação. E se arrependeu, ganhou a salvação. Que Deus louco que essas pessoas acreditam. Escreve no livro da vida, apaga do livro da vida. Escreve no livro da vida, apaga do livro da vida. Escreve no livro da vida, apaga do livro da vida. Que Deus louco que vocês acreditam, gente. Vamos ver na Bíblia o que a palavra diz? João capítulo 5, versículo 24. Diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Deixa eu estou me exaltando um pouquinho aqui, eu estou falando um pouco alto, né? Me perdoe. Eu vou ler como alguns entendem aí fora. Eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e se esforça para acreditar, você tem que fazer as obras, irmão, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Mas se pecar, perdeu. Não será condenado, mas se desviar, perdeu. Mas já passou da morte para a vida. Nem tanto, porque se pecar, volta para a morte de novo. Estava na vida e voltou para a morte. Aonde que o texto dá abertura para isso? Tem a vida eterna, não será condenado, já passou da morte para a vida. E a fé, o crer aqui, não é um esforço teu, é dom de Deus. João 10, versículo 27 ao 30. Por isso que eu dei a oportunidade para vocês irem embora no começo. Fiquem ligados, ainda tem tempo. João 10, 27 ao 30. Ah não, pastor, você está sendo muito duro. Um monte de discípulo de Jesus virou as costas em João 6. Não, essas palavras são duras demais. E foram embora depois da multiplicação dos pães e dos peixes, depois dos milagres, né? Vem a palavra, a galera corre. Jesus olhou para os 12 e falou assim: que vocês não querem ir embora também? Não, fiquem aqui, por favor, fiquem aqui. Não, Jesus não fez isso. João 10, 27 ao 30 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Jamais, eu dou a vida eterna, jamais. Eu não tiro de volta, ele não está falando isso. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Sim, pode, se você pecar, você pula da mão de Deus. Sabia que se você pecar, você pula da mão de Jesus?
Ele falou que ninguém pode arrancar as ovelhas dele da mão dele. Não, mas o pecado pode. O pecado é mais forte que Jesus. Você é mais forte que Jesus, sabia? Está ali na mão de Jesus, você pode pular fora. A ovelhinha pulou a cerca. Viu? Quando a ovelhinha pula a cerca, o pastor vai buscar. Porque quem é ovelha dele não se perde nunca mais. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai que as deu para mim é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Aonde que tem abertura aqui para alguém se perder? Jesus é irresponsável por acaso? Estão falando que Deus é irresponsável? Deus deu para Jesus, mas o cara se perdeu. Não, Jesus falou que ninguém, nada pode arrancar da mão. Mas o pecado, né? O cara se desviou. 1 Tessalonicenses 5, 23 ao 24 diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 23 ao 24, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Vem falar comigo de perda da salvação, meu irmão. Quem que santifica é Deus. Quem que conserva até o final é Deus. Quem que conserva alguém irrepreensível até a vida de Jesus é Deus. E Ele não é fiel, porque às vezes a pessoa se perde. Porque às vezes a pessoa se desvia. Ele deu o livre-arbítrio e você faz o que quiser. Não existe essa palavra na Bíblia. Não existe livre-arbítrio na Bíblia. E se existisse livre-arbítrio, só um poderia ter. Porque ia chocar com o livre-arbítrio do outro. Eu quero me casar. Jaqueline está ali, minha esposa, eu quero me casar. Não, ela não quer, mas eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher o que eu quiser. E o livre-arbítrio dela, como é que fica? Nós temos livre agência, nós somos livres agentes, e isso tem na Bíblia, nós temos escolhas, mas livre escolha não. Vai lá, acelera o teu carro 100 por hora e passa o sinal ali no trânsito, ali no centro, você tem livre-arbítrio, você faz o que quiser, escolha não bater, escolha não levar multa, você tem livre-arbítrio? Não, você pode escolher o que você quiser, mas as consequências você não tem escolha não. Livre agência, não livre-arbítrio. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Viu? Se você não acredita nisso, que Deus é fiel, que Ele vai manter você irrepreensível até o fim, que Deus é fiel para fazer isso, que Ele vai te manter, você não é cristão. Não é na mesma Bíblia que a gente acredita. Não é no mesmo Deus. Eu acredito num Deus que é soberano e que Ele faz o que Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser. E agindo eu, quem impedirá, Deus falou. Se você acredita de outra maneira, é outra Bíblia que você está lendo. Talvez pode ser até do Satanás. Porque ele também tem Bíblia. Ele se disfarça de um anjo de luz, né? Aqui, vários textos. Romanos capítulo 8, versículo 38 ao 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não, mas o pecado pode. Não, mas você pode. Não tem poder na terra nem no céu que pode fazer você separar do amor de Deus, você ser separado de Deus. Mas o cara diz que sim, que ele tem poder. Ele é mais poderoso que Deus. Ele consegue. Ele faz. Não, claro, você é Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou não? Vai completar ou não? Como que não vai completar? Como que alguém pode dizer que Jesus, que começou a boa obra, e a Bíblia diz que Ele vai completar? O cara me diz que não vai completar. Não, Deus não vai completar. Porque vai que o cara saiu da igreja. Porque vai que o cara desviou. Porque vai que o cara pecou. Porque vai que o cara caiu. Que Deus é esse que muitas pessoas creem? A salvação não vem pelo arrependimento, a salvação vem através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Se o Espírito Santo não age na pessoa, nunca ela vai ter a fé verdadeira, porque o dom vem de Deus. A graça e a fé são dons de Deus. Não, mas eu rejeito o dom de Deus. Jesus falou através de Paulo, os dons de Deus são irrevogáveis. Não, mas eu rejeito, mas Deus não devolve, não pega de volta. Deus não aceita devolução. Deus não revoga o que Ele deu. Se você não acredita nisso, irmão, é contra a Bíblia que você não acredita. É contra as palavras de Deus. Você está chamando Deus de irresponsável. E que está nas tuas mãos se salvar ou se condenar. E daí, se o cara acredita em perda de salvação, chama ele de louco. Tem que ser internado. Porque como que você acredita que alguém em sã consciência, que foi revelado a verdade, que uma vez foi salvo, ele decide não ser mais salvo? Que tem o conhecimento do inferno. E ele acorda um dia e diz assim: vou pecar e vou embora da igreja. E rejeita Deus. Alguém que Deus regenerou.
E outra coisa, se o cara acredita em uma coisa dessa, ele acredita em duplo castigo. Jesus morreu por mim. O meu pecado foi moído, ou melhor, o meu pecado foi entregue nas costas de Cristo na cruz do Calvário, e o castigo do meu pecado Cristo recebeu. Mas daí eu me desvio, né? Eu me desvio da verdade. E agora, como é que faz com o meu pecado? O meu pecado vai ser castigado em mim, mas já não tinha sido castigado em Cristo? Aonde que está essa doutrina bíblica? Que tem dois castigos, um para Cristo e um para você. Aonde que está essa doutrina bíblica, me diz? Que primeiro, Cristo sofreu. E daí será que Cristo vai voltar lá na cruz e, opa, essa cicatriz aqui que era para o Michael, esse ferimento aqui, Deus vai curar agora, e daí agora vai ir para as costas dele. Onde está essa doutrina bíblica? Que Deus castiga Jesus e depois castiga o cara de novo. Onde que está essa revogação? O pecado estava lá, agora está em você de volta. Não, uma vez que Deus deu a fé, o cara caminha até o final. Porque quem é fiel para fazer isso é Deus. Nós não somos fiel. Nós não merecemos nada. Nós somos podres e pecadores. Mas o verdadeiro cristão que tem a fé verdadeira, a Bíblia diz que Deus santifica ele. E você vai ver a diferença daqueles que creem e daqueles que não creem. Porque quem faz isso é Deus, não é nós. Ah não, mas eu não preciso fazer nada. Nós somos salvos para as boas obras, não são as boas obras que nos salvam. A fé sem obras é morta. Então quem tem a fé verdadeira dada por Deus, tem boas obras. Simples. Não, mas claro, você está certo, a Bíblia está errada. Não, mas e aqueles que saíram? Era pastor, era isso, fazia e chorava e estava ali, era o Espírito Santo, era Deus na vida dele, e aqueles que saíram. 1 João capítulo 2, versículo 19 diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na verdade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Entenderam agora? Ah, mas é aquele que chorava, esperneava e curava pessoas. Curava pessoas, e falava e profetizava. Viu, saíram do meio dos nossos, porque na verdade nunca foram dos nossos. Porque se fosse dos nossos, não teria saído. Eu não estou falando de alguém que sai da instituição, estou falando de alguém que sai de Cristo. E viu, e o texto está falando aqui daqueles que são anticristos. Eles se dizem cristãos, mas saem do meio aqui. Não, você vai lá fora, não, eu creio em Deus, mas não vive como Deus quer. Mas não segue os mandamentos do Senhor. Não, mas crê em Deus. Sim, eles saíram do nosso meio, mas na verdade é porque nunca foram dos nossos. Nunca foram dos nossos. Nunca pertenceram a nós. Tem pessoas que acreditam na expiação limitada e tem pessoas que acreditam na expiação ilimitada. O que é a expiação? A morte de Cristo para salvar as pessoas. Tem muitos que acreditam que Cristo morreu para salvar, para resgatar todo mundo. E eu acredito que Cristo morreu para resgatar quem? Aqueles que o Pai deu, como Jesus falou. Eu morro, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele deixa claro no texto, mas vocês não são minhas ovelhas, então eu não vou morrer por vocês. João 17, ele diz assim: eu oro por aqueles que o Pai me deu, eu não oro pelo mundo. Ah, mas Deus é injusto. Tá, então pega um advogado e processa Deus. É injusto baseado na tua justiça? A Bíblia diz que a tua justiça é trapo de imundícia. O que você acha não está na Bíblia. Deus é justo, ele pode resgatar quem ele quiser. Não, mas pessoas dizem que Jesus resgatou todos. Me explica como é que um resgatado vai parar no inferno. Depois de todos os versículos que eu citei para vocês, que Deus não revoga os dons, que ninguém se perde, que Deus é fiel para guardar até o final, que Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Me diz como que alguém resgatado por Jesus na cruz do Calvário vai parar no inferno? Ele é mais forte que Deus para ir parar lá. E outra coisa, ele é retardado, porque depois de conhecer a verdade e ser salvo, ele decide não ser mais salvo. Aonde que diz na Bíblia que tem essa decisão do crente? Ah, vamos pegar versículos ali que diz que vai perder, Deus julga pelas obras. Leia o texto completo, gente. O cristão que vai para o céu, faz boas obras aqui e tem o galardão. Galardão. Então nós vamos receber, além de ser salvo, nós vamos receber algo por causa das nossas obras. A salvação não tem um texto bíblico que corrobore dizendo que o homem faz alguma coisa. A não ser aqueles versículos que os caras distorcem, né? Porque se tu lê o texto completo, você mesmo já entende, não precisa nem de teologia, você entende em casa sozinho. Expiação ilimitada não tem, viu? E esse texto aqui não está falando de expiação ilimitada, que Cristo salvou todas as pessoas do mundo. Salvou, mas algumas delas vão para o inferno. Não consigo entender isso. A pessoa que crê que a pessoa pode se perder, alguém que Cristo resgatou pode se perder, me diz como que a pessoa que pode se perder, então, alguém que foi resgatado vai parar no inferno. Já foi resgatado. Já foi comprado a preço de sangue. E essa pessoa vai parar no inferno. Deus perdeu ela no metade do caminho?
Mas o texto está falando aqui, então ficou claro, né? Quem quiser acreditar e perder salvação, pode continuar acreditando. Não vim aqui para obrigar ninguém a acreditar em nada. Pelo contrário, dei a oportunidade de você poder ir embora. Não vou guardar mágoa de ninguém. Você pode levantar e ir embora a hora que você quiser. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia está falando aqui de falsos professores, falsos mestres que se adentram dentro da igreja. Eles dizem, sim, eu creio em Cristo, Ele me salvou. Mas com as suas práticas eles negam o soberano. Eles negam Jesus com as suas práticas. Eles têm aparência de piedade, mas no seu dia a dia, nas suas práticas, suas doutrinas, eles negam. Tem doutrina aí, a igreja que não segue o credo apostólico, que não segue a doutrina dos apóstolos, que surgiu e são mega igreja que eles fazem doutrina nova como eles querem. A igreja tem 2000 anos, não começou depois de mim, eu não posso agir aqui na igreja como eu quero, ou criar coisas novas à parte da Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 13, diz assim, 1 João, capítulo 4, 1 ao 13. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. João também lutando contra o gnosticismo, porque eles diziam assim, que Jesus ele não veio em carne. Então como que morreu? Diziam, não, Jesus ele era um espírito elevado. Outra linha doutrinária fala assim, não, Jesus não é Deus. Jesus é um Senhor, mas tem vários senhores. E ele era só um homem, que tinha um conhecimento elevado. Então você pode reconhecer o Espírito que é de Deus e o Espírito que não é de Deus. Porque aquele que confessa que a salvação está só em Cristo, e você não consegue fazer mais nada para se salvar, porque é impossível para o homem se salvar, então você sabe que esse é um Espírito de Deus. Mas se ele nega que a salvação só está em Cristo, e que ele veio em carne, e que ele é 100% Deus e 100% homem, esse Espírito não vem de Deus. Judas, no capítulo 1, ou melhor, no capítulo único, né? Versículo 3 ao 4, diz assim, o capítulo 2 de 2 Pedro, ele é um paralelo com o capítulo 1 de Judas, com o texto de Judas. É um paralelo, eles falam das mesmas coisas. Diz assim, Judas capítulo 1, versículo 3 ao 4. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o único e soberano Senhor. Não, mas eu nunca vi nenhum pastor falar que não, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é Deus. Sim, todos eles falam a mesma coisa, mas começa as campanhas. Não, Jesus é o mediador. Só Jesus é o mediador da nossa fé. Não, mas você tem que fazer a campanha para você alcançar a bênção. Não, mas você tem que fazer o propósito para alcançar a bênção. Não, mas você tem que colocar o copo com água para ser abençoado. Já não é mais Deus que abençoa, é o copo com água que abençoa. Não, mas esse é só a fé ali, mas é em Deus, né? É em Deus que vai curar. Tá, mas Deus cura, precisa de copo com água, gente? Precisa de pulseira, precisa de campanha? Onde que os apóstolos pregaram isso? Os apóstolos nunca pregaram esse tipo de coisa. Então esses homens negam o nosso soberano Senhor, esses homens negam Jesus. Aonde que você vê Jesus precisando de alguma coisa para curar eles? Aonde que você vê Jesus dizendo, creiam nisso aqui, façam isso, e campanhas para ser curado? Não, eles negam o soberano Senhor. Eles negam o soberano Senhor, eles negam Jesus. Eles negam Jesus nas suas práticas. Eles têm aparência de piedade, mas as práticas mostram. Judas está falando assim, batalhem pela sua fé. Protejam a sua fé, defendam a sua fé, batalhem. A ideia aqui do batalhar assim, é um homem que está lutando com uma fera, lá no Coliseu romano, sabe? Os homens lutavam com feras. Então, as heresias esses homens introduzem dentro da igreja são feras que se levantam contra a igreja, e nós devemos batalhar pela fé que nós temos, pela fé que nos foi dada, pela fé que Deus nos deu. Ainda no versículo 1, a última parte do versículo diz assim, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Estes homens estão acumulando a ira do Senhor sobre eles. Eles estão trazendo sobre si mesmo mais ira de Deus. Aonde que a gente pode ver essas doutrinas dos dias de hoje no Brasil?
Em que segmentos que a gente pode ver essas falsas doutrinas dos dias de hoje que negam o nosso soberano Senhor? Teologia da prosperidade. Deus tem que fazer o que você pede para Ele. Eles não falam assim, lógico, né? Não, mas pode decretar aí. Não tem nenhum apóstolo, nem o próprio Jesus não decretou nada. Não, mas você pode decretar. Decreta em nome de Jesus que Deus vai fazer. Eles isolam versículos. Não conseguem separar salvação de proteção. A mesma coisa quando nós estávamos falando de perda de salvação. Não consegue ler o texto inteiro e ver que Deus não está falando de salvação, de vida eterna. Não. E outra, estudam a Bíblia pela tradução, não estudam nem o grego. Não estudam nem os originais para saber qual palavra está falando. Eu cito sempre o exemplo do amor. Existem 4 palavras gregas para amor, mas na Bíblia só tem amor. De que amor que a Bíblia está falando? Do amor entre homem e mulher? Do amor familiar? Do amor de amigo? Ou do amor incondicional? Como é que eu vou saber de que amor que está ali? Indo lá no original, no grego, e vendo qual é a palavra usada e qual significa. No grego tem 4 palavras para amor. Mas você que lê a sua Bíblia em casa e estuda vendo videozinho da internet, óbvio que você sabe mais. É óbvio, viu? Faça um curso de medicina pela internet. Veja vídeos de cirurgias e vai lá no hospital fazer cirurgia. Porque você sabe, né? Você lê um livro de medicina em casa e você está apto para fazer medicina. Não, você não precisa estudar profundamente a palavra. Você não precisa entender os 2000 anos de história da igreja. Você não precisa entender como a igreja acreditava no começo. E como ela deve acreditar hoje. Não, você na tua casa você tem contato com o Espírito Santo, então você tem um conhecimento elevado. Não, você está certo. 2000 anos de história da igreja, está errado. Mas você agora que recebeu um conhecimento elevado, você está num nível espiritual mais elevado. A igreja está virada por 2000 anos. Esses falsos profetas e falsos líderes de megas igrejas aí fora, o caminho largo que você vem é abençoado, que vivem trocando de esposa, não, eles que estão certos, a Bíblia está errada. Não, claro, você está certo. Trazendo sobre si mesmo a destruição de Deus. Teologia da prosperidade, teologia do coach. Você é o centro do coração de Deus. O que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele fez olhando para você. E Cristo falou que foi por obediência a Deus. Mas não, Cristo só fez por causa de você. Você é importante para Deus. O Velho Testamento diz e o Novo Testamento diz que Deus não vê nada que se agrada em nós. Não há nada que atraia Deus para nós, não, mas você é o centro do coração de Jesus. Faz o que te faz feliz, segue o teu coração. Deus, Ele vai te abençoar. Deus, Ele vai te dar a vitória. Hoje é o dia da vitória. Você não vê essa pregação bíblica. Você não vê os apóstolos pregando dessa maneira. Igreja, a quebra de maldição. Não, você é amaldiçoado. Cara, meu Deus do céu. Um cristão amaldiçoado, gente. Já passou da morte para a vida. Não há mais maldição, não há mais condenação. E ele recebeu uma macumba, mal olhado. Sempre pegou mal olhado no crente. Pegam lá as doutrinas do Velho Testamento, embolam com as do Novo e dizem, não, o cara foi amaldiçoado. Vem aqui, vamos quebrar a maldição agora. Vamos fazer um ritual para quebrar a maldição. Na Bíblia não tem, mas eles inventam versículos e montam histórias novas ali e se introduzindo dentro da igreja. Não, hoje é o dia da libertação. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Cristo é a verdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão libertos, correto? João 8, né? É isso. Não, mas você foi liberto. Mas calma aí, tem que vir aqui quebrar a maldição. Não, você foi liberto, sim, você conhece Cristo, você foi liberto. Conheceu a verdade e ela libertou. Não, mas tem o dia da libertação. Ué, mas o liberto que precisa ser libertado? Ah, não, mas tem pontos na tua vida que você precisa se libertar. Então você não conheceu Jesus. Que uma vez que Jesus liberta, Ele libertou. Hoje é o dia da pancada. As outras 3 pregações foi para você conhecer o Evangelho. E estes falsos profetas se introduzem no meio do povo e falam o que o povo quer ouvir, o que o povo gosta. Por que você acha que enche tanto essas instituições? João Batista, o povo curia. Jesus, o povo curia. Os apóstolos, o povo curia. E esses o povo vem à vontade. Tem alguma coisa que não está de acordo, meus irmãos. Por quê? Porque eles falam o que o povo quer ouvir. Um brigou com o outro, que brigou com o outro, que abriu outra igreja, que abriu outro, e ficam falando o que o povo gosta de ouvir. E enche, vem cada vez mais, cada vez mais. Eu estava um dia numa instituição, no Mundial, fui eu e os meus amigos lá. E aí, vocês têm que ofertar aqui, não na conta do apóstolo, porque senão vai para o apóstolo, e é aqui que tem que pagar a luz, e vocês não entendem. Olha só a malícia no meio da conversa.
E vocês não entendem que o apóstolo, ele mandou cada um de nós, uns para cada cidade, para arrecadar o dinheiro. Eu e o Paciência, meu amigo Tiago, e quem conhece o livro de Tiago pegou a referência de Paciência. Vem assim, vocês não veem que o apóstolo mandou uns para cada cidade para recolher o dinheiro? Não! Eu e o Tiago junto. Vocês não entendem que o apóstolo... Não entenderam? Não! Não entenderam? Não! Eu falei assim, eu pensei que o apóstolo tinha mandado vocês para pregar o evangelho, não para recolher dinheiro. O povo não deu nem bola. Não, é um homem de Deus, faz cura. Saíram tudo do mesmo buraco, tudo do mesmo inferno. Mas não. Igrejas neopentecostais são seitas. Negam Jesus. Não pode falar o nome. Não pode falar o nome, pastor. É errado. Pregue salvação. Vocês não leram o livro de Judas? Eu queria falar de salvação para vocês. Mas tem algo mais importante nesse momento. Batalhem pela fé. Porque tem homens que são introduzidos no meio da igreja. Tudo igual. Elas são igual. Uma a outra. As mesmas instituições. Falando das mesmas coisas. Não, mas é um homem de Deus. É um homem muito piedoso. Um homem muito piedoso. Versículo 2 diz assim. Acompanhe comigo. Você que não quer ser enganado. Siga na Bíblia. Versículo 2, primeira parte assim: muitos seguirão seus caminhos vergonhosos, ou melhor, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Muitos seguem o caminho da mentira. Muitos seguem esses homens. Porque o caminho da verdade é estreito, a porta é estreita. Mas esses homens pregam o evangelho que é fácil, que é Deus que tem que abençoar, que se você falar, Deus vai fazer. É o abracadabra. Jesus Cristo é o abracadabra do crente. Você falar em nome de Jesus, fala agora aí, então. Vamos ver. Ah não, mas eu tenho dom de cura. Eu tenho dom de cura. E se Deus não curar, é porque você não acreditou, porque você está em pecado. Mas então você não tem dom de cura, porque eu tenho dom de pregar. Eu consigo pregar. Ah não, mas eu não quero vir, mas eu continuo querendo pregar. Eu continuo conseguindo pregar. Eu tenho dom de ensino, eu continuo ensinando. Não, mas eu não quero que você ensine. Tá, mas eu continuo ensinando. Ah, mas você é pecador. Não, mas eu continuo ensinando. Deus me deu o dom. Não, mas eu tenho dom de cura, mas é só se você acreditar. Então se não acreditar, você não tem mais o dom. Como assim? Como assim? Meu Deus do céu, que Bíblia que vocês estão lendo, meus irmãos. Aqui, ó, muitos seguem esses caras. É mais fácil. É mais fácil. Luz do mundo. É luz do mundo aqui, em Beltrão? Lá em Balneário, aceita é a luz da vida, mas é a mesma porcaria. Luz do mundo. Não, a campanha. Vem aqui, que conforme a tua oferta, você ganha um ticket, porque depois tem o sorteio. Ai, meu Deus, passa lá na frente. Tem gente ajoelhada na porta. Tem gente até sentado pro lado de fora. O caminho do falso mestre é largo, é fácil. Ah não pode falar dos outros. Então rasga a Bíblia. Porque a Bíblia cita o nome dos caras. Jesus falava de frente com eles. E Paulo, quando escreve suas cartas, fala: o fulano de tal não deixa nem entrar na igreja. Fala, o outro está introduzindo e fala por nomes. Não, mas eu não posso falar os nomes. Não, está errado, pastor, vai pregar salvação. Que salvação? Sem lutar contra o erro, que salvação? Sem lutar contra as heresias, que salvação? Que Bíblia que você acredita? Você acredita até que pode se perder da mão de Jesus? Que você é mais forte que Jesus, que você pode pular fora e ir para o inferno de volta, uma vez que ele te resgatou? Você acredita numa coisa dessa? Como é que você sabe o que é salvação? Não, mas claro, você. Vai lá. O médico vai te atender, ele diz assim: e aí, como é que você se formou médico? Vendo vídeo na internet. Não, otário, você tem total confiança nesse cara. Eu não estou falando nada aqui que a igreja em 2000 anos não acredita. Eu não estou falando nada aqui em 2000 anos que a igreja já não crê. Eu não estou falando nada aqui que os apóstolos não pregavam, que os pais da igreja não pregavam, que os homens e mulheres de Deus não pregavam no passado. Nada novo. Mas muitos seguem esses falsos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 diz assim. Sigam comigo no projetor. 2 Tessalonicenses 2, 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora de quem? Do teu esforço. Obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Quem te santifica é o Espírito Santo de Deus, e a fé é dom de Deus. Então esses homens, eles entram dentro da igreja e há muitos que seguem os caminhos. Não, você não precisa se santificar, não precisa de santidade. Não, Deus perdoa. Está ali, o cara troca de esposa, os jovens da igreja vivem trocando, namorando e agindo como querem, né? Tendo relações sexuais dentro do casamento. Você vê o cara só falando de bênção e deposita na conta lá. Você não vê o cara lutando contra o pecado. Às vezes até ele fala contra o pecado. Ele dá uma, só para fingir ali, porque ele tem que fazer o seu papel, né?
Ele é alguém que está introduzido dentro da igreja. E a pessoa segue esse cara. Sabe por quê? Porque quem é o profeta de verdade confronta a pessoa, a palavra confronta a gente, e você não quer ouvir. Você quer sair correndo. Mas quem é de Deus fica. Mas quem é de Deus gosta. Ai, Deus quebra o meu coração porque eu preciso ser santificado, e o Espírito Santo se movimenta dentro da gente. Eu gosto da palavra quando é pancada, porque Deus não castiga ninguém. Deus só abençoa. A Bíblia diz o seguinte em Hebreus: Deus, ele repreende aquele que ele ama e açoita aquele que ele tem como filho. Mas daí eles traduziram para castiga que ele tem como filho. Mas o original grego é açoita. Porque Deus não bate nos filhos do diabo, ele bate só nos filhos dele. Ele repreende e açoita, ele castiga aqueles que ele tem como filho. 1 Coríntios capítulo 11: se vocês se julgam, ou melhor, se Deus os julga, é para que vocês não sejam condenados com o mundo. Mas Deus castiga, repreende, para que você não seja condenado com o mundo, porque você é filho dele. Mas esses pastores não, é só a bênção, é só a cura, é só a prosperidade, é só o que as coisas boas. Sim, Deus cura, Deus pode prosperar, pode, como pode fazer que nem Paulo, empobrecer. Porque Deus é soberano e Ele faz o que Ele quiser, segundo os propósitos dele. Eu não acredito na teologia da prosperidade e nem na teologia da pobreza, que o cara tem que andar que nem um mendigo, não, vai trabalhar que as coisas vão acontecer. Deus abençoa, está entendendo? Mas não pense que vai cair do céu de qualquer maneira. Livre agência, a responsabilidade é nossa. Salvação, a responsabilidade não é nossa, não. Você andar conforme a Bíblia diz, a santidade vem pela obra santificadora do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo vai receber essa obra santificadora, porque Deus está em continuidade, ele começou e ele vai terminar. Mas esses falsos líderes não, eles não pregam contra o pecado. Você nunca vai ver um falso líder falando como João Batista: convertam-se, raça de víboras. Não, ele é um homem sempre bom, é um homem sempre agradável ao ouvido das pessoas. A não ser quando fala de algumas doutrinas ali que atacam diretamente a pessoa, daí a pessoa não gosta, né? A pessoa já fica com raiva na hora. Não, meu Deus do céu, está atacando o que eu acredito. Está atacando as coisas que eu acredito. Sim, tem aqui, ó. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 4. Prestem atenção, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não vão suportar ouvir a verdade, não vão suportar a doutrina dos apóstolos, como a igreja cria há 2000 anos, não vão suportar essas ideias. Tudo que eu falei que é de falso aqui, que não é antibíblico, depois a gente senta e conversa, a gente pesquisa junto, a gente estuda junto. Tem as datas de onde que surgiu esses pensamentos de perda de salvação, onde surgiu esses pensamentos de campanha da prosperidade, de campanha da cura, de dia da libertação. É tudo novo, não é nada que os apóstolos acreditavam lá no passado, é tudo coisa nova. Muitas não têm nem 500 anos, e muitas não são nem erros, outras são falsas doutrinas mesmo. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos. Outra tradução dá comichões nos ouvidos, eles não aguentam falar, eles não aguentam ouvir falar, eles não aguentam a palavra de Deus. Daqui, eu não quero ouvir essas palavras, não aguento mais ouvir essas palavras. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos. E qual que era a ação deles? O que eles fazem? Segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando para os mitos, para as fábulas. E nós podemos falar até algumas igrejas aí que tem mais fábula do que a pregação do Evangelho. Mas daí, quando é confrontado pela palavra, não, isso está errado. Não, pastor, vem aqui, vamos estudar junto. Eu tenho alguns versículos aqui para falar para o senhor. Vamos estudar junto, vamos ver como a igreja acreditava desde o começo. Vamos ver o hebraico, vamos ver o grego, vamos ver o aramaico, vamos ver o contexto que está falando. Não, imediatamente já não consegue ouvir. Eu não quero, confronto o meu ser. Então eu vou lá, porque lá fala o que eu gosto. Adotarão, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si próprios. Em outra tradução diz assim: conforme as suas concupiscências, adotarão mestres para si mesmos. Que são os desejos da sua mente. Eu quero a cura, eu vou lá. Eu quero prosperidade, eu vou lá. Eu quero ser feio, eu estou meio abatido. Hoje eu vou lá naquele pastor, porque ele me anima quando ele prega. Ai meu Deus, vai ver Jesus animando os caras. É por isso que Jesus, sabe por que eles corriam de Jesus e dos apóstolos? Porque era tanta alegria com a pregação de Jesus que eles corriam de felicidade. Meu Deus, irmãos, que Bíblia que vocês estão lendo. E essas pessoas ajuntam, não, eu vou lá porque lá é mais tranquilo.
Eu vou lá porque a pregação é mais fácil. Eu vou lá porque ali acontece coisas, é um mover. Eu vou lá porque lá é mais do meu estilo. Eu não gostei do culto hoje. Sim, eu estou fazendo culto para você aqui hoje. O culto foi feito especialmente para você, irmão. Que pena que você não gostou. Eu dei o meu melhor para fazer um culto para você. É para isso que eu venho aqui, para fazer culto para você. Daí você sai da igreja e diz que não gostou do culto. Que bom que você não gostou, porque o culto foi feito para Deus. O versículo 2 ainda continua dizendo, primeira parte ele diz que muito segue desses caras, os caminhos vergonhosos desses homens, eles são libertinos, eles negam a Cristo, e o texto continua dizendo no versículo 2, é por causa deles, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Viu? Hoje quando eu vou pregar o evangelho no meio dos jovens, eu tenho que explicar que essas megas igrejas não são igrejas, são seitas. Eu tenho que explicar que esses ensinos são errados, para depois explicar o que é a verdade. Primeiro eu tenho que dizer o que não é verdade, porque essas igrejas estão tanto na mídia, estão tanto nos programas de TV, que o primeiro tem que explicar, não, irmão, calma aí, esse cara é mentiroso, é falso, essas campanhas é mentira. A característica do falso profeta é fazer falsos sinais, é fazer milagres também. Muitos vão curar, expulsar demônios em nome de Jesus. Jesus vai falar, eu não conheço vocês. Pode ir na macumba, na umbanda, na quimbanda, eles vão falar essas mesmas coisas. Mas daí você diz que não, aquilo ali é do diabo. Não, o cara que está com terno e gravata, não, aquele lá não é do diabo. Mas ele tem os erros dele. Não, isso não está muito certo aqui. Não, mas ele curou. Ele faz cura. Ele revelou coisas sobre a minha vida. Vai lá na umbanda que eles revelam coisas sobre a tua vida também. Estou falando de conhecimento de causa. E por causa deles que é difamado o caminho do Senhor. A igreja no começo, em Atos 9, no versículo 1 e 2, fala que Paulo está se levantando contra a igreja, e o versículo diz assim: enquanto isso Saulo ainda estava a respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. No começo, o povo de Deus era chamado de o caminho, porque João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só depois lá na igreja que se formou em Antioquia que os cristãos foram, a igreja foi chamada de os cristãos, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. A maior luta que eu tenho hoje não é contra o satanista, eles já são do diabo. Não é contra o ateu, não são contra nenhuma das outras religiões, são contra os falsos mestres que se dizem de Deus. Você vai ver, Jesus quando veio, o Império Romano, você sabia que o Império Romano, a maioria era gay? Os homens iam para a guerra e eles se aliviavam, tinham relações entre eles, por isso que o exército romano ele era tão forte, porque eles se aliviavam as tensões. Sabia que o menino era iniciado na sexualidade por outros homens? O que mais tinha na época de Jesus era gay. Onde que você vê Jesus falando dos caras? Eles já são errados, já está errado. Onde que Jesus vai? Vai no templo, falar dos falsos sacerdotes, falar dos religiosos, que estavam ensinando coisas contrárias a Deus no povo. Aqueles lá já estão errados, meus irmãos. Sabe qual que é o real problema? No Brasil hoje são os falsos mestres, são igrejas que se repartem, brigam entre si e depois formam outras igrejas e elas estão ali, crescendo, aglutinando pessoas porque falam o que o povo gosta de ouvir. E outra, eles pegam o povo nos seus desejos, a pessoa precisa de uma cura, está desesperada, a pessoa precisa de dinheiro, olha a crise como está, e eles vêm e entregam de bandeja o que as pessoas querem. Satanás fez isso com Jesus também na tentação de Jesus, usando a palavra. Está aqui, Deus vai mandar anjo para te segurar. Não, se tu é o filho de Deus, então decreta em nome de Jesus que você vai ter as coisas. Não foi isso? Se tu é o filho de Deus, vai lá, as pedras vão se transformar em pães. Então primeiro eu tenho que explicar o que não é o cristianismo, o que não é ser crente, o que não é igreja de verdade, para depois poder explicar sobre salvação, para depois poder explicar o que é o caminho da verdade. Romanos capítulo 2, versículo 17 ao 24, vocês sabem que Romanos capítulo 1, vocês sabem que os livros eles têm uma construção, né? Romanos no capítulo 1, Paulo fala que os gentios são pecadores. No capítulo 2 ele fala que também os judeus são pecadores. Ele fala no capítulo 3 até a metade, então que todos, dá o veredito, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E depois no capítulo 3, da metade em diante, ele começa a falar sobre a justificação. No capítulo 4 ele dá o exemplo de Abraão e também cita o exemplo de Davi. No capítulo 5 ele fala que nós já fomos justificados, morremos e nascemos com Cristo na cruz do Calvário. No capítulo 6 ele fala que nós somos libertos do pecado. No capítulo 7 que nós somos libertos
libertos da lei. No capítulo 8, que nós então nascemos de novo, nós estamos em Cristo, e já nada pode nos separar do amor de Cristo. No capítulo 9 ele fala sobre a predestinação, sobre a escolha de Deus, a função e o lugar de Israel na salvação. No capítulo 10, então ele continua falando sobre aonde Israel está na salvação, o que Deus tem para os judeus, e que eles no futuro, muitos vão se converter, voltar a Jesus. No capítulo 11 ele começa a parte prática. Ele começa a falar como deve ser um cristão na prática. No capítulo 12 ele continua falando da prática, dos dons. No capítulo 13 ele fala das autoridades, de você respeitá-las. A autoridade que faz o que é certo. E de você então pagar os seus impostos. No capítulo 15 ele continua falando então das partes práticas. E depois ele começa no capítulo 16 se despedindo e falando com alguns irmãos: não, mas claro, você é cristão, você já conhece isso, é só repetir coisas que você já sabe. Porque você sabe que uma carta tem uma construção. Então depois de você falar que alguma coisa que eu falei aqui está errado, abra o livro de Romanos e me explique isso que eu estou explicando para vocês, 16 capítulos, basicamente o que eles falam. Porque eu sento com você e explico. Pela graça e misericórdia de Deus ele me ensinou. Nada que eu tenho, nada que eu faço, nada que não seja a graça dele. Mas no capítulo 2 ele fala para os judeus. E olha só o que ele fala sobre os judeus que se diziam o povo de Deus. Romanos 2, 17 ao 24. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei, orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído na lei, se está convencido que é guia de cegos, luz para os que estão nas trevas, instrutores de insensatos, mestres de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você prega contra o furto e furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta os ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O caminho da verdade é blasfemado entre os gentios por causa desses falsos mestres. Não, mas eu nunca vi o pastor falando que é para roubar, não. Os judeus já pensavam assim deles mesmos. Não, mas a gente não rouba. Não, a gente não adora ídolo nenhum. Não, calma aí, eu não adultero. Na própria lei deles, prova que eles estão errados. O que Paulo está fazendo aqui é mostrando que vocês fazem também as mesmas coisas que os gentios. Sabe por quê? Casamento é uma vez só. O pastor não pode se separar e casar de novo, a não ser se for adultério, não é? A não ser se não for abandono ali, alguma coisa que a Bíblia descreve que pode. Não, mas o cara ali, Deus é amor, ele então se separa e se casa de novo. E aprova aqueles que se separam e casam. Adultério. Não, eu nunca vi nenhum pastor roubar. Não, o que é? Manipular a pessoa para ela crer num objeto para conseguir dinheiro. Não, mas ele não pede dinheiro. Não, mas falam que as pessoas querem mais pessoa, mais arrecadamento. Os cálculos são fáceis, meus irmãos. Não, mas eu não vejo eles adorando ídolos nenhum. Eles não adoram estátua, viu? O ídolo não é só estátua. É tudo que você crê que pode te dar uma bênção, que só Jesus pode. Não, mas primeiro o celular aqui, vamos consagrar o celular, que o celular então vai me dar, ou é o lenço ungido, o óleo ungido da rosa, a chave da vitória. E, meu Deus do céu, podia citar aqui a noite inteira para vocês esse tipo de coisa. Idolatria. Isso é idolatria. Tudo que você coloca fé, que pode fazer alguma coisa que não é em Cristo, isso é idolatria. E daí eu tenho que explicar lá fora para os gentios, para as pessoas que estão lá fora, primeiro o que não é cristão, o que não é uma igreja, para depois explicar o que é igreja. E às vezes a pessoa não quer nem ouvir mais, porque já ouviu tanta mentira, que já não quer nem ouvir mais nada a respeito de Cristo. Não quer mais ouvir. Já foi não, porque não pode calção, porque não pode tatuagem, porque não pode boné, não tem da Bíblia, mas a gente inventa aqui, como a gente quiser. Não vamos pegar texto lá do Velho Testamento da lei que não se aplica nem a nós, nem se aplica à igreja. Mas daí eu tenho que explicar para a pessoa, para daí ela entender. Mas o caminho do Senhor está sendo difamado por causa deles. Os grandes líderes estão aí introduzindo introduzindo falsas doutrinas, heresias, e o nome de Cristo está sendo difamado. Pesquisa aí na internet, vai falar com os jovens na rua, sai um pouco de dentro da tua casa, para de pensar um pouco no teu umbigo, vai conversar com os jovens aí fora. Pergunta para eles o que eles pensam sobre a igreja nos dias de hoje. Não, ou você não se importa com a salvação dos jovens de hoje em dia? Vai aí fora e pergunta para eles o que eles estão pensando aí desses grandes pastores. O que eles pensam da igreja hoje em dia? Vai aí fora e pergunta. Capítulo 3, e já nos encaminhamos para o final.
Diz assim a primeira parte: em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias inventadas. E aqui é um contraste com o versículo 16 do capítulo 1, que diz assim: de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Aqui agora ele está falando, ou seja, ele já estava lutando contra essas heresias. Não são histórias inventadas que eu estou falando, mas esses falsos mestres, eles adentram por causa do dinheiro, da sua cobiça, da sua avareza. Esses mestres explorarão as pessoas com histórias inventadas. Explorarão com histórias inventadas. E é fácil de ver isso. Os caras têm mega igreja, os caras têm helicóptero, os caras têm avião, os caras têm de tudo. Você vê os apóstolos andando dessa maneira? Estou falando que você tem que andar que nem um mendigo, não é isso. Mas Deus não abençoou para você juntar tesouro para você. A bênção de Deus, os dons de Deus é para a comunhão dos cristãos. A igreja desde o começo vendia tudo o que tinha e repartia, porque não tinha ninguém com necessidade. Mas está lá a mulher dentro da igreja, a senhorinha dentro da igreja, com a casa caindo aos pedaços, passando dificuldade. Aí o pastor precisa de dinheiro, a igreja precisa de dinheiro, porque eles dizem que a igreja são as paredes, não as pessoas. Eu vou na igreja. A igreja é um lugar. Não, a igreja são pessoas que se reúnem num lugar. Vamos levantar aqui uma oferta para pintar a igreja, para comprar o som da igreja, para fazer isso para a igreja. E daí tá, levanto. Daí vem a irmãzinha: pastor, eu estou passando dificuldade. Não está fácil. Vamos fazer uma campanha de oração. Vou orar pela tua vida. Ué, quando precisa de dinheiro, você precisa de dinheiro, a gente faz uma campanha para levantar dinheiro, para levantar oferta. Quando a pessoa precisa de dinheiro, aí a gente ora. Como assim? Como assim? Porque o dinheiro que esses grandes líderes têm aí, o Edir Macedo falou bem assim, a revista Forbes falou que eu sou o pastor mais rico do Brasil. É mentira. Eu fiquei indignado quando eu vi isso. Eu sou o pastor mais rico do mundo. Pastor, e defende. E tudo que saiu dali é do mesmo farinha, do mesmo saco. E defende, e defende. Meu Deus do céu, irmãos, como é que vocês não veem isso? Falam que o povo quer ouvir? Enche, maior arrecadação. Maior arrecadação. É por cobiça. Porque quem não está preocupado com o dinheiro, não está preocupado com sair pessoas da igreja. Não por causa do dinheiro, está preocupado por causa das almas delas. Mas eu não vou negociar a pregação do evangelho para satisfazer a vontade de ninguém. E em suas cobiças tais mestres explorarão com histórias inventadas. 2 Pedro no capítulo 1:16, vocês entenderam que o verdadeiro, não inventa histórias. Não pega, vamos pegar um versículo daqui, um de lá, e vamos juntar e fazer uma história nova. Mas o falso faz. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5 diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende, esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e são privadas da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. É isso. Ali. Não, aqui, mas esse versículo, tá, irmão, leia o contexto. Não, mas esse versículo está falando isso. Não, mas calma aí, vamos estudar. Não, mas essa palavra, não, mas vamos estudar. Vamos ver como é que os apóstolos acreditavam desde o começo. Vamos ver como é que a igreja acreditava desde o começo. Não, você pode estar errado. Quando eu vou conversar com alguém e alguém vem discutir comigo a respeito do assunto cristão, eu vou pensando, esse cara tem alguma coisa para me ensinar. Essa pessoa tem alguma coisa para me ensinar. Deus pode usar ela para me ensinar alguma coisa. Eu já estive errado um monte de vezes lendo a Bíblia. Hoje eu vou, calma aí, o que os pais da igreja escreveram? O que os apóstolos escreveram? O que a igreja acredita em 2000 anos? É só eu que tenho essa ideia? É só eu que penso assim? Então se é só eu que penso assim, alguma coisa está errada. Porque se em 2000 anos não conseguiram achar na Bíblia, como é que eu estou achando? Se em 2000 anos não acreditaram assim, como é que eu estou acreditando assim? Mas não, querem a divisão, querem a contenda, querem debater. Não, calma aí, vamos debater, mas vamos ver o que a igreja aprendeu desde o começo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17 diz assim: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como enviados por Deus, como homens enviados por Deus. Não mercadejamos a fé. Nós não falamos o que o povo quer ouvir para que nós enchemos a igreja. Pelo contrário, o caminho é estreito, né? Vocês sabem disso. Histórias inventadas por homens. Histórias inventadas. Os homens inventam histórias. Não, mas nós não mercadejamos a fé.
Vamos falar o que o povo precisa ouvir, o que a Bíblia diz. O versículo 3 continua dizendo assim: há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. A justiça de Deus não dorme. Há muito tempo esses homens já estão condenados. Há muito tempo essas pessoas já recaiu sobre eles a condenação de Deus. Deus não está dormindo. Deus está vendo todos esses falsos profetas dizendo que se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Porque se você não dá o dízimo, você é ladrão. E os ladrões não herdarão o reino do céu. Então, se você não dá o dízimo, você é ladrão, e ladrão não entrará o reino do céu. Sabia que no Novo Testamento nem tem dízimo? Para a igreja não tem dízimo. A graça excedeu a justiça dos fariseus. A oferta é maior que 10%. Se você se refere, está fazendo cálculo para ofertar, você ainda está fazendo cálculo, você está lá, ainda lá no judaísmo. Não, mas vamos fazer aqui a Arca da Aliança memorar, vamos colocar os objetos do Velho Testamento aí, porque dá um sinal de que é um poder maior aqui nesse lugar. A salvação pertence somente a Deus, somente a Ele. E Ele é fiel, do começo ao fim. A destruição está sobre esse mestre. E quando a palavra diz aqui, há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, está falando dos falsos mestres e dos seus seguidores. Porque primeiro ele falou dos falsos mestres, depois falou dos seus seguidores, e agora ele conclui dizendo, a destruição paira sobre eles. A justiça de Deus não tarda, a justiça de Deus não dorme. Assim como no passado, hoje também existem, e cada vez mais surgem falsos profetas, falsos pastores infiltrados de Satanás. São enviados de Satanás, são agentes secretos de Satanás. Eles ensinam doutrinas que não vêm da igreja, que não vêm dos apóstolos, que não é a tradição da igreja, não é como a igreja acreditava desde o começo. Eles, com as suas doutrinas destruidoras, heresias destruidoras, eles negam o poder de Deus, negam a Cristo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê. Não, mas você tem que fazer mais alguma coisa para ser salvo. Não, mas você tem que ter um esforço para ser salvo. Jesus falou que é impossível o homem se salvar, mas você acredita que você pode se esforçar. No meio do povo cristão do Brasil, no meio do povo evangélico, tem muita heresia, tem muita falsa doutrina. É muito difícil hoje você olhar para alguém que vai na igreja e você conversar com ela, ela não sabe o básico do evangelho. O que é justificação, santificação, glorificação? A pessoa não sabe o que é a doutrina da imputação, e diz que é crente, e diz que é cristão, e diz que acredita em Deus. Que Bíblia que você está lendo? As palavras que eu estou dizendo aqui é Bíblia. E é muito bem ensinado. Paulo demorou 16 capítulos para explicar o Evangelho, e você me diz que crê no Evangelho, e que o Evangelho é simples. O Evangelho é simples, então vamos sentar e você me explica os 16 capítulos do livro de Romanos. Não, mas o Evangelho é simples, é só seguir, é só fazer. Não, Paulo, o apóstolo dos gentios, guiado pelo Espírito Santo, em 16 capítulos ele expôs o Evangelho. E você sabe já tudo isso, né? Não, você que está certo, você que quando lê a Bíblia sabe. Nós não precisamos da igreja, nós não precisamos da doutrina dos apóstolos, nós não precisamos estudar o que os comentaristas falaram. Não, vamos criar uma nova. A maioria das doutrinas que eu falei que são falsas, tem umas que tem 100, 150 anos atrás. A igreja tem mais de 2000 anos, gente. No meio do povo evangélico há muitos falsos, muitos que se introduziram, e as pessoas começam a seguir. As pessoas estão ali se aglomerando no meio desses líderes, juntos com esses líderes. E dinheiro, e fama, e eles são aplaudidos, a igreja é perseguida, mas eles são aplaudidos pelos seus seguidores, eles são defendidos a unha desses seguidores. Não, ele não pode estar nem um pouquinho errado, porque eu conheço ele. Olha só as coisas que ele fala. Aparência de piedade, e as pessoas se matam, brigam para defender esses falsos profetas, falsos professores, e o caminho de Cristo é difamado por causa deles. E o caminho da cruz é difamado por causa desses falsos profetas. Eu clamo a vocês, igreja, abram os olhos de vocês para a verdade, abram os olhos de vocês para a verdade bíblica, para a doutrina dos apóstolos, a tradição da igreja até hoje. Nós não podemos achar que a igreja começou depois de nós ou através do pastor tal. Não, ela começou depois de Cristo, começou na cruz do Calvário com Cristo Jesus nosso Senhor. A igreja acreditava dessa maneira desde o começo, a igreja ensinava desta maneira desde o começo, ou é algo novo, algo que surgiu há pouco tempo? Quanto tempo tem essa doutrina que você está acreditando? Vejam o que a igreja lutava desde o começo, vejam contra quem a igreja lutava desde o começo. Tenham cuidado para não honrar a Deus com seus lábios, mas no fundo o seu coração está longe de Cristo, porque você fica com seus achismos, com a sua arrogância, achando que é superior e que é melhor. Está todo mundo errado, eu estou certo, e eu me isolo porque eu sou melhor que todo mundo. Não, eu não preciso. Quem precisa é eles. Jesus Cristo, só nele há salvação. Só Ele pertence à salvação. Só há uma expiação, e somente por aqueles que Deus entregou a Cristo. Cristo não ora pelo mundo, Cristo ora pelos seus.
por aqueles que o Pai entregou. E os dons de Deus não são revogáveis. Para terminar, eu quero ler Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, que diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Só em Jesus há salvação, e a Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos se colocar em pé, igreja. Vamos orar ao Senhor.